Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfémia. Todos juntos lemos agora. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra e de ser clara a apresentação da tua palavra ao nosso coração e à nossa vida. Glorifica o teu nome. Pois o nosso desejo é conhecer o tempo da tua vinda e conhecer a vida e o tempo da nossa existência. Saber o tempo do relógio de Deus, do tempo de Deus na história. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós pedimos, oramos e recebemos. Amém. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Como dizia, algumas pessoas acham que não acreditam em nada ou em muito pouca coisa. E alguns mesmo nem com milagres como estes que nós vimos hoje. Todas as pessoas que oramos ficaram curadas, as dores saíram, dores que estavam a sentir desapareceram, e agora nós vamos aprendendo a caminhar com Deus e aprendendo a manter a nossa vitória, manter a nossa cura. Não a perder de novo, mas guardar as bênçãos de Deus. E o testemunho que ouvimos hoje, que foram vários testemunhos que ouvimos hoje, tão poderosos, tão fortes, de manifestação de coisas que só Deus podia fazer. Mesmo quando já os médicos não podiam fazer nada, Deus pode fazer. Deus é poderoso para fazer o seu milagre e a bênção de Deus na nossa vida se manifestar e acontecer. Sendo certo que o maior milagre de todos na nossa vida é a salvação e a vida eterna. Não há nada maior, não há revelação maior, não há vitória maior na vida de ninguém do que estar reconciliado com Deus, conforme está escrito na palavra de Deus, que aqueles que nasceram de novo, aqueles que são novas criaturas em Cristo, se fez tudo novo e o que está para trás é apagado e lavado pelo sangue de Jesus e começa uma nova vida em Cristo, sendo reconciliados com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17, 18, 19 até o 21, que diz que ele que não tinha pecado, Jesus que não tinha pecado, versículo 21, 2 Coríntios, que diz, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quer dizer que foi pegada nas transgressões, as injustiças e as dívidas que eram nossas foram lançadas em Cristo, para que sobre nós estivesse a justiça de Deus, fôssemos absolvidos por Deus. Portanto, o maior milagre de todos, que fique bem claro, é a salvação e a vida eterna. O direito que os filhos de Deus têm a estar reconciliados com Deus, ter paz com Deus, paz na sua vida com Deus, e essa paz seja espalhada ao redor da nossa vida, nas coisas e nas áreas todas da nossa vida, também nas casas, nas famílias e no nosso caminho com Deus. Amém? Mas estando a falar sobre profecia e sobre a revelação de Deus, por vezes há pessoas que acham que sobre as questões proféticas têm dúvidas, têm questões, e que não percebem bem sobre qual é a matéria de profecia, já que na Bíblia todas as profecias bíblicas se cumpriram, todas as profecias da Bíblia se realizaram. Não sabem, não entendem, no entanto, ficam com dúvidas sobre o que é isto das profecias. O mundo, de vez em quando, apresenta supostos profetas e ficam todos contentes a dar saltos de alegria quando 60% das profecias se realizam. O caso das famosas profecias de Nostradamus. Ou de alguém que diz isso. Há gente que, para saber alguma coisa sobre o futuro, vai à bruxa e vende a sua alma ao diabo, para que o diabo lhe diga alguma coisa. Só que o diabo não é nada fiável. E além disso, um pacto ou uma aliança com ele, para que é que se precisa de um diabo quando há um Deus tão grande e poderoso e cheio de amor, que nos ama e que nos quer dizer a verdade e contar-nos a verdade? Mas como dizia aquela pessoa, por exemplo, com quem falei, que dizia, eu não acredito em nada, mas eu disse, e a história? O senhor crê? A história, acredito, a história são factos. Então, se são factos, vamos à história, ver de que é que isto está a falar.
Porque, de facto, esta palavra, que a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade, e que uma das suas cabeças foi golpeada de morte, foi ferida de morte, mas essa ferida mortal foi sarada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. De que é que a Bíblia está a falar? Acerca de que se passa e se trata esta escritura? Como eu disse, trata-se de um processo histórico. É preciso perceber que o mundo acha na sua história, os países gabam-se dos seus feitos históricos. A Grécia hoje, enfim, são os problemas que se sabe. Mas a Grécia já foi a maior potência do seu tempo. E a Grécia já foi um império, nos tempos de Alexandre, que governou toda a civilização do seu tempo, a famosa civilização helénica. E antes da Grécia, houve mais impérios que dominaram toda a civilização do seu tempo. E para nós percebermos do que é que Deus está a falar, Deus dá-se ao luxo de contar a história, não como nós, que vamos para a escola, contar a história do passado, mas Deus não faz assim. Deus conta, antes de acontecer a história, Deus conta a história. E por isso, este texto, acerca destas bestas que estão aqui, são os impérios, e refere-se aos impérios que houve e que dominaram as civilizações e que estão nos livros de história, que nós mandamos os nossos filhos para o liceu, para a escola, para aprender história, e aprendemos isto. E quando vamos estudar a história das civilizações, nós estudamos isto. Afinal, do ponto de vista de Deus, são umas bestas. Não são essa fama e essa glória que os políticos querem dar. Deus olha de cima e olha para isto tudo e vê isto, e a imagem que ele transmite é a imagem de bestialidade. Não de bestiais, de bestas mesmo. Eu não me sentiria tão vaidoso no mundo da política com uma imagem de besta, como está aqui, Deus a dizer acerca... É que andam todos agora por aí, com bandeiras, com gaitas a tocar, e cornetas e pandeiretas e bombos. E nem sequer tem império nenhum. Mas houve tempos de impérios. E houve tempos de impérios que governaram e que calcaram tudo aos pés e que, por causa de impor a sua força e a sua lei, dominaram o mundo do seu tempo. Nós tivemos uma pequena parte da história que durou cerca de 100 anos, na Revolução Quinhentista, da descoberta de novos mundos ao mundo, e Lisboa era o centro da Europa. Havia tanto ouro e havia tanta riqueza que de toda a Europa vinham aqui os navios comprar as especiarias que nós trazíamos do caminho que se tinha descoberto da Índia. E por isso trazia-se tudo para cá e agora vendia-se tudo para a Europa. E daquela abundância toda e daquela riqueza toda, pouca coisa resta já. E também destas glórias todas, do Império de Roma, do Império da Grécia, o que é que resta? Nós olhamos nos livros da história e vemos umas estátuas, umas colunas meias partidas, umas estátuas sem braço, outras sem nariz, outras sem cabeça, com a cabeça pousada no chão, na relva, ao lado. A história perdeu a cabeça. E o mundo da política é um mundo que Deus não apresenta com esse luxo e esse brilho e essa beleza toda que nos vendem todos os dias pelas televisões a transmitir para o mundo inteiro. Amém? Então, onde é que esta história começa? Olhando para trás, nós vemos no capítulo de Daniel, no capítulo 7, no livro de Daniel, entre o ano 605 e o ano 537, ele viveu uma vida longa. Antes de Cristo, portanto, cerca de 600 anos antes de Cristo, Daniel está
recebeu esta revelação de Deus durante o tempo do império de Babilónia com aquele imperador chamado Nabucodonosor. E se nós olharmos para este texto de Daniel no capítulo 7, diz assim, que ele viu uma visão semelhante, que do grande mar, que é chamado o mar Mediterrâneo, no versículo 2, capítulo 7, versículo 2, se revolveram os ventos e as águas se agitavam, e que saíram 4 animais grandes. E diz aqui que esses 4 animais, o primeiro deles, o primeiro era, versículo 4, como o leão, tinha asas de águia. Nós já vimos essas representações do leão com asas de águia. É uma representação muito conhecida e era a representação do Império de Babilónia. Enquanto olhava, tiraram-lhe as asas e ficou em pé, com 2 pés como homem, foi-lhe dada a mente de homem. Significa que ele está representado, simbolizado na figura. Para cada império existe uma figura humana. Quando nós falamos do Império de Babilónia, lembramos de Nabucodonosor. Quando falamos para trás do Império da Síria, falamos de Assurbanipal. Quando olhamos para trás para o Império do Egito, que foi o primeiro grande império da civilização, falamos dos faraós. Sim ou não? Então temos o Egito, depois a Síria, depois Babilónia, que aqui começa como o primeiro, visto que é o tempo da revelação que Daniel recebeu. A seguir ao Império de Babilónia, o Império de Babilónia caiu, é hoje a região do Iraque, e foi substituído pelo Império da Pérsia. E diz, continuei olhando e eis aqui um segundo animal, semelhante a um urso que se levantou sobre os seus lados. O urso era símbolo do Império Persa, que é onde está hoje o país, a região do Irão, mas que dominou toda a civilização do seu tempo. A seguir aparece outro animal, diz aqui depois disto, versículo 6, continua olhando e aparece um quarto animal, um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave e também 4 cabeças, porque foi depois na morte de Alexandre que foi repartido, dividido em 4 partes. É o Império da Grécia, com a representação daquele famoso dirigente da Grécia chamado Alexandre o Grande. E depois disto, diz no versículo 7, continuei olhando nas visões da noite e eis aqui um quarto animal terrível, espantoso, sobre um modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, devorava e fazia pedaços e pisava aos pés o que sobrava, era diferente de todos os animais anteriores, tinha 10 chifres. Estando eu a observar os 10 chifres, eis que subiu outro, diante do qual 3 dos primeiros foram arrancados. Estamos a falar aqui do Império de Roma. A explicação também está na Bíblia, no versículo 17 em diante. Diz assim, estes grandes animais, que no livro de Apocalipse são chamadas bestas, estas grandes bestas, são 4 reis que se levantarão da terra. De facto foram 4, nós não chamamos hoje assim, a história chama-lhe grandes impérios. Estes impérios levantaram-se na terra e dominaram a civilização do seu tempo. Estes impérios são, aqui diz no versículo 17, 4 grandes reis que se levantarão da terra. Portanto, quando isto foi profetizado 600 anos antes de Cristo, ainda não tinha acontecido. O Império de Roma estava na vigência do tempo em que Jesus veio e nasceu. Amém? Durante este que é chamado Quarto Império. Mas se contarmos com os outros 2 que existiram antes, quantos é que faz? Faz quanto? 6. Então vamos contá-los por ordem. Primeiro foi o Império do Egito, depois foi o Império da Síria. Se aqueles estão a escrever, escreva, por favor, os nomes. Depois, a seguir, dominou a civilização do seu tempo, foi o Império de Babilónia, com Nabucodonosor. A seguir foi o Império da Grécia, com Alexandre o Grande. A seguir foi o Império... o de Pérsia, perdão, peço desculpa, o Império Persa. O imperador mais conhecido deles é o imperador Ciro, que ordenou a reconstrução de Jerusalém. Mas o Xerxes, ou o Artaxerxes, foi o maior conquistador deles. E a seguir, então, vem o Império de Roma. Portanto, no total, nós estamos aqui a falar de 6 grandes impérios que estudamos na história e que Deus conta a história antes dela acontecer
e que está aqui dada como profecia acerca do tempo para a frente. Agora repare, este quarto animal que aqui diz, tive desejo, versículo 19, de conhecer a respeito do quarto animal, que era diferente dos outros todos. Terrível. Com dentes de ferro e unhas de bronze, que devorava e fazia tudo em pedaços. E tinha 10 chifres que tinha na cabeça, e outro que subiu, diante do qual caíram 3. Mas vamos avançar por uma questão de não estar a tomar tanto tempo que não temos neste momento. Vamos ter tempo para falar isto durante as próximas semanas e estudar mais aprofundadamente. Mas repara bem o que está aqui escrito. No versículo 23 diz: o quarto animal, versículo 23, 7:23 de Daniel, será o quarto reino da terra, portanto o quarto império, e será diferente dos outros, devorará toda a terra, pisará os pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis. O versículo 24 é muito importante. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Quer dizer, do Império de Roma, o que está aqui a dizer é isto: do Império de Roma se levantará mais tarde 10 reinos que se vão unir e que se vão transformar outra vez num império renascido das cinzas do anterior Império de Roma. Juntar-se-ão estes reinos, e diz assim no versículo 25: e se levantará um homem que proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por quanto tempo? 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Quantos anos? 3 anos e meio, outra vez. E este versículo 25 já aconteceu? Sim ou não? Não aconteceu. Porque diz assim, versículo 26, mas depois se assentará o tribunal dos céus para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. Versículo 27, e o reino e domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Quer dizer, aqui está a falar sobre o milénio. Cristo virá para reinar sobre toda a terra, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E aqui terminou esta revelação. Ou seja, o que está aqui a dizer é que do último destes 6 impérios que existiram, começando no Egito dos faraós até Roma, desse mesmo Império de Roma, no fim dos tempos, antes da segunda vinda de Jesus para estabelecer o milénio, para estabelecer o seu reino sobre toda a terra, se levantará outra vez das cinzas, pela segunda vez se levantará o Império de Roma. E os povos desse império se juntarão. O que é que está acontecendo na Europa? É exatamente isto. É a reconstrução do Império Romano. O primeiro tratado europeu, nós tivemos já uma série de tratados de construção europeia, mas o primeiro tratado europeu chama-se Tratado de Roma, em 55. Esse Tratado de Roma, ainda não tinha nascido eu, é chamado o primeiro tratado da nova Europa, onde nós estamos, da Comunidade Europeia. Agora repare comigo, outra vez então vamos ver Apocalipse e veja comigo o que está escrito. O que é que diz assim? A besta que vi, capítulo 13, versículo 2, era semelhante ao leopardo, com pés de urso, com boca de leão. Quer dizer, está a falar da sequência daqueles animais, daqueles que representavam aqueles impérios da história. E que neste texto está a contar e está a falar sobre a mesma história. Agora já estamos com a história que já tinha acontecido, já tinha passado o Império de Babilónia, já tinha passado o Império Persa, já tinha passado o Império da Grécia, e estava-se durante a exigência do Império de Roma, nesta altura dos apóstolos e na altura do livro ser escrito, o livro de Apocalipse. Jesus veio a contar e diz assim, versículo 3,
Então vi uma das suas cabeças golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Estamos a falar de quê? Estamos a falar que este espírito de Satanás, este espírito da besta, este espírito de domínio sobre o mundo, esse domínio sobre o mundo que Satanás quis oferecer a Jesus, se Jesus se dobrasse aos seus pés e o adorasse, e que Jesus recusou, diz: eu não quero isso, eu venho aqui para tu arrancar das tuas mãos e para implantar o meu reino. Esse Satanás que veio oferecer a Jesus esse domínio é o domínio que você vê nas nações. Há uma força que domina as nações e que obriga os povos a fazer determinadas coisas. E nós até pode ficar meio nebuloso. Hoje, na Europa, este império não está assente sobre uma pessoa, está assente sobre alguma coisa que ninguém consegue muito bem explicar. Uns dizem que é a força dos mercados, que é a força da economia, que é a força dos tratados, que é a força da Comissão Europeia. Puseram um presidente europeu que nunca se vê, o homem. Puseram uma senhora a tratar dos assuntos dos negócios estrangeiros da Europa, uma inglesa que também ninguém a vê, quase ninguém a vê, de facto é. Aquilo que se vê mais vezes a falar e que aparece mais vezes é o Juncker.